Olá, paz do Senhor. Como vocês estão? Eu quero desejar para vocês um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a que horas vocês assistirão esse vídeo, mas eu desejo muito que vocês sejam abençoados com essa palavra. Eu vou deixar aqui para vocês uma reflexão no Evangelho de Gálatas, no livro de Gálatas, na verdade, na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, que diz assim, ó. Digo, porém, o seguinte: vivam no Espírito e jamais satisfarão os desejos da carne. Assim que eu li essa palavra, eu já fiquei impactada, porque a gente hoje em dia vive muito no automático, na correria, e a gente pode sim acabar se perdendo no caminho. E aí eu fiquei pensando, Deus, eu tô numa fase de tanta correria e algumas frustrações que a gente acaba ficando meio hostil, meio tomou, levou, e isso não agrada o coração de Deus. E tem me incomodado, eu tenho pedido a Deus para trazer essa transformação para a minha vida, para o meu coração, para que eu viva melhor com a minha família, com os meus irmãos, e seja bem sucedida na minha vida, independente do que eu faça e com quem eu esteja. E aí eu me fiz essa pergunta: como se vive no Espírito? E aí eu lendo outros livros, assistindo algumas pregações, eu fiquei refletindo, Deus, como que eu vou buscar mais viver do Teu Espírito? E aí eu fiz alguns apontamentos aqui, ó. Eu coloquei leitura assídua da Palavra de Deus. Nós nos alimentamos diariamente, tomamos café da manhã, fazemos várias refeições, almoço, jantar. E a palavra de Deus também é um alimento espiritual. A palavra era o verbo, então Jesus é a palavra. E ele é o pão vivo que desceu do céu. Então nós precisamos nos alimentar dessa palavra, que ela é viva, que é eficaz, que liberta e que fortalece. Intensidade na oração e no jejum. Precisamos nos dedicar mais à oração. Se você não consegue orar, comece por 5 minutos. No dia seguinte, ore por 10 minutos. No outro dia, por 30 minutos, vá aumentando gradativamente. Na outra semana, ora 2 horários. E isso é pra mim. Eu preciso fazer isso, porque eu tenho andado muito fadigada e eu acabo fazendo tudo. Vejo televisão, fico nas redes. E quando eu vejo, eu não me alimentei da palavra de Deus, eu não fiz uma oração fervorosa de gratidão, colocando para o Senhor as minhas petições, as minhas necessidades, declarando a grandeza de Deus, porque a oração é isso, é uma conversa com Deus. Você pode orar agradecendo, louvando, pedindo por alguém, pedindo por você, e tudo isso Deus se agrada. Comunhão com a igreja. Muitas pessoas falam, eu sou a igreja. Não, você não é igreja sozinho. Ninguém é igreja sozinho. Nós somos igreja juntos. A palavra do Senhor fala, onde 2 ou mais estiverem reunidos, ali eu estarei. Então a igreja é tipificada a partir de 2 pessoas. Ou seja, na reunião dos santos, ali o Senhor ordena as suas bênçãos. Em Hebreus nos avisa para nós não deixarmos de congregar como muitos fazem de costume. Você fora da igreja é só um membro. O membro fora do corpo, ele apodrece. Então precisamos sim estar juntos. Não olhar para o defeito dos irmãos, porque assim como você tem defeito, outras pessoas também têm defeito, pois todos somos seres humanos. Olhemos para Cristo, que fez o sacrifício perfeito, que nos amou tanto, que antes que nós nos desculpássemos, Ele nos perdoou. Ele levou sobre si o castigo que nós não conseguiríamos levar. E se entregou na cruz por mim e por você. Então olhemos para Ele, pratiquemos Sua palavra, para agradarmos ao Senhor, para conseguirmos enfim viver pelo Espírito de Deus. Porque essa é a verdadeira liberdade. A liberdade que o mundo prega, na verdade, é uma escravidão. Porque ninguém consegue dizer não para os seus pecados, mas foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E nós não precisamos nos drogar, nos prostituir, enfim, para sermos felizes. Porque a graça do Senhor, ela nos basta, o Senhor nos realiza. A alegria do Senhor é a nossa força. Coloquei também se sacrificando, crucificando a nossa carne. Por quê?
Nossa natureza humana, ela é terrível, ela é decaída. Então nós teremos momentos de desejos carnais, mas nós não podemos nos entregar a ele. Vale muito a pena dizer não, porque nós temos algo chamado consciência, que se for algo bom, ela fica feliz e satisfeita, e se nós fizermos algo ruim, ela nos aponta. Aí vem a culpa, aquela coisa. Então vale a pena dizer não para nós. Aquele que quiser vir após mim, de Jesus, negue-se a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. Então vamos mortificar nossa carne para agradarmos ao Senhor e podermos viver pelo seu Espírito. Buscar mais do Espírito Santo, clamar por Ele, convidá-lo para as nossas atividades diárias. Sem Ele nós não somos nada. Ele é o selo responsável para nos guiar até aquele dia para o nosso Senhor. O Espírito Santo, ele é nosso amigo, ele é o nosso consolo, ele nos orienta, ele é um professor, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então vamos buscar pelo Espírito Santo de Deus, para que o fruto do Espírito seja gerado em nós, para que tenhamos mansidão, domínio próprio, paciência, enfim. São 9 frutos. Nós precisamos nos aproximar do Espírito Santo, ter um arrependimento sincero, dar nome ao seu pecado, falar com Deus onde você tem errado, clamar ao Senhor para nos libertar da iniquidade, que é o pecado repetitivo, para que a gente consiga, enfim, parar de estar sempre se arrependendo dos mesmos erros, estar ali no mesmo pecado. Mas lembre-se, tenha esperança, porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, não se acomode, mas tenha paciência consigo mesmo e vai buscando ao Senhor para que haja uma transformação na sua vida, assim como eu tenho buscado essa transformação para a minha vida, porque eu não estou feliz com quem eu tenho sido em Deus. Nós podemos muito mais e o Senhor quer nos dar mais. A palavra de Deus diz que se os pais que são maus sabem dar coisas boas aos vossos filhos, quem dirá eu não vos darei mais do meu Espírito Santo? Então está disponível, basta a gente clamar por ele. Não reclamar, não murmurar. A murmuração afasta o favor de Deus. Quem se alimenta da nossa murmuração é o inimigo das nossas almas. Então que possamos ter um coração verdadeiramente grato a Deus. Porque ainda que Deus não fizesse mais nada pra gente, e olha que Ele é um Deus que trabalha para o meio daqueles que nele esperam, a cruz é o suficiente. Ninguém teria coragem de dar o seu único filho para morrer na cruz por pessoas que o negaram. Então temos que ter gratidão ao Senhor, e todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a fim de experimentar e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Então às vezes a gente recebe, não, parece que é ruim, mas no final a gente entende e se alegra, porque a gente vê que é livramento e provisão de Deus. Se perdoar o próximo, aprender a pedir perdão, isso nos aproxima do Senhor. Afastar-se das más companhias, porque é um fato que as más companhias corrompem os bons costumes, e aqui a gente quer viver pelo Espírito. Nós queremos agradar ao Senhor, queremos ter uma vida reta, uma vida louvável, referência, pessoas de impacto na sociedade, que são usadas para transformar, para gerar vida, referência, e isso tem faltado muito nos dias de hoje. E eu coloquei também orar de madrugada, porque aqueles que buscam o Senhor de madrugada acham o Senhor. É muito importante. Ser grato, né? Clamar pela libertação das obras da carne e viver pela fé. Eu estava andando muito ansiosa, angustiada, porque eu estava olhando para as situações que estavam acontecendo. Quando acontece algum problema, a gente tem que parar, refletir e voltar o nosso alvo para Deus. Então, a gente tem que viver por fé. Viver pelo que está se vendo no momento, às vezes, vai só nos frustrar mais. Mas olhar para aquele que garante a nossa vitória, que já conquistou todas as coisas na cruz, isso nos faz permanecer firmes, caminhando para o alvo. E a última coisa, ter responsabilidade e se posicionar, exercer um posicionamento. Porque se te
algo te incomoda, você pode se levantar como intercessor de outro ou da própria vida para mudança, porque basta um só se colocar pela brecha. Então essa é a grande reflexão que eu trouxe aqui para nós hoje, para conseguirmos viver pelo Espírito, para jamais satisfazer os desejos da carne, porque isso louva a Deus, agrada ao Senhor, e nós colheremos frutos maravilhosos para a nossa vida. Graça e paz. Deus te abençoe e fique com essa palavra.